Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo esse vídeo, mas bem-vindo ao canal do Senhor Deselegante. Eu sou o Senhor Deselegante e estou aqui para falar várias coisas inúteis e divagações da minha cabeça. Então, seja muito bem-vindo. Se você quiser ficar por aqui, seja bem-vindo. Eu sou péssimo com apresentações, então me perdoem nesse sentido. No vídeo de hoje, que aliás é o primeiro vídeo desse canal, eu não tenho um cenário, estou gravando diretamente da sala da minha casa, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns temas bem interessantes e vamos comentar sobre 3 livros que fazem intersecção com esses temas interessantes e que são muito atuais e que são muito importantes da gente se discutir. E esses 3 livrinhos são 1984, do George Orwell, acho que pronunciei corretamente, Amanhecer na Colheita, de Suzanne Collins, e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, também de Suzanne Collins, que, para quem não sabe, é a autora da saga Jogos Vorazes. É uma das sagas contemporâneas mais bem-sucedidas. Tem adaptações para cinema, tem até um parque temático e milhares de fãs, enfim. Se você não conhece Jogos Vorazes, não sei em que caverna você viveu nos últimos 15, 13 anos, 14 anos, enfim. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo. E tem uma abertura qualquer aí que eu fiz correndo no CapCut, e é isso aí.
Então, voltamos da nossa pequena vinheta improvisada. Talvez vou mudá-la, não sei, não sei, não sei. Isso aqui eu tô fazendo. Esse canal aqui, ele é meramente um hobby. É só pra eu poder ficar divagando. Deixa eu ver se eu tô bem enquadrado. É só pra eu ficar divagando sobre o que eu penso. E também pra gente criar uma espécie de ágora, um espaço pra gente conversar e debater. Então, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda, menina. Sente-se à vontade, sinta-se à vontade, não sente-se à vontade. Isso não fez o menor sentido, mas sinta-se à vontade. Então vamos começar a conversar sobre esses tópicos que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Então, gente, o meu plano era fazer um vídeo completo, mas ele ficou muito grande, então vou dividir um vídeo em 3 partes, uma parte para cada livro, que eu tinha feito um vídeo grande comentando sobre os 3 livros. Mas, eu tô fazendo aqui esse disclaimer, como o vídeo ficou muito grande, eu vou fazer um vídeo para cada livro, tá bom? Então, vai ter um vídeo para Amanhecer na Colheita, outro vídeo para 1984 e outro para a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá bom? É isso aí. Então, vamos aí pro primeiro vídeo, que é sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nós vamos falar sobre poder, controle, informação e contrato social. Então, nós vamos falar sobre esses 4 temazinhos no vídeo de hoje e vamos entrar em algumas questões ligeiramente teóricas. Não quero fazer esse vídeo ser muito teórico, academicista, então eu trouxe alguns resumos de coisas que eu estudei. Na minha formação acadêmica tive acesso, contato há livros como o Leviatã, do Hobbes, o Príncipe, do Maquiavel, e esses livros eles abordam temáticas que são trabalhadas dentro dessas 3 obras que a gente vai conversar hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a comentar sobre o primeiro livrinho que eu selecionei aqui, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu vou colocar na minutagem a partir do momento que eu vou dar uma breve resenha sobre cada livro. Então, se você quiser pular direto para um livro específico, é só você clicar na minutagem, tá bom? Enfim, vamos começar sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Para quem não sabe, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é o primeiro livro da ordem cronológica da saga Jogos Vorazes. Ele é um prequel que conta a história do Coriolanus Snow, que é o presidente Snow que a gente vai conhecer na trilogia clássica, né? O grande vilão da saga toda. E ele é um livro bem diferente dos outros da franquia, até do mais recente que eu vou comentar daqui a pouco. E eu li ele pela primeira vez este ano, depois de uma longa ressaca literária. Peguei, assinei o Audible, que está me ajudando a me curar dessa ressaca literária. Então, estou lendo muitos livros nos últimos meses. E no mês passado, eu li em praticamente um dia, com a ajuda do Audible, né? Eu estava escutando o audiobook e acompanhando o livro, né? O e-book, especificamente. Eu li o livro em um dia, de tão interessante que eu achei ele. Claro que o áudio ajudou. Mas eu achei A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes um livro muito interessante. E ele é muito diferente dos demais livros, no sentido até narrativo, porque ele é narrado em terceira pessoa. Os outros livros, eles são narrados em primeira pessoa. Esse é o primeiro livro da saga que é narrado em terceira pessoa. Então a gente tem um narrador observador que está ali contando a história do Coriolanus Snow. Então a gente não tem aquela perspectiva da terceira pessoa, que é o personagem contando o livro. E isso foi um ponto que eu achei muito interessante. E de todos os livros da saga, eu achei esse o mais político, no sentido que ele traz mais elementos de teorias políticas, principalmente sobre poder, dominação, controle, pacto social, contrato social, que é uma coisa muito presente nesse livro, que também está ali ligado com poder, e é um livro que ele traz uma noção muito hobbesiana das coisas. Eu notei que ele é um livro que ele traz muito dos conceitos do
Hobbes, do Thomas Hobbes, sobre Estado, poder, controle e contrato social e natureza humana. Então, eu vou explicar de uma maneira bem resumida, bem chula, tá? Só pra gente entrar na discussão do livro. Essas teorias do Hobbes sobre sociedade, contrato social, enfim. No livro dele, o Leviatã, que ele vai abordar mais esses temas. Então, o Hobbes, ele acredita que o ser humano, no estado natural dele, ele está em uma guerra constante. É a guerra de todos contra todos, a guerra do homem contra homem, que no latim é o bellum hominum contra homines. Eu devo ter pronunciado de uma maneira extremamente porca, mas acredito que vocês estão conseguindo captar o cerne da ideia. E nesse estado, o homem ele é egoísta, competitivo, ele é movido pelo medo, pela violência e ele tem medo de morrer. Então ele tá ali lutando para preservar a própria vida, ele é individualista, ele pensa só nele. E para ilustrar isso, a gente tem uma frase muito icônica do Hobbes que é: o homem é o lobo do homem. E para escapar desse caos generalizado que é o estado de natureza, os indivíduos eles vão se submeter a um contrato social. O que é esse contrato social? Os indivíduos eles vão abrir mão das liberdades naturais individuais deles, e vão transferir o poder que eles têm sobre si próprios a uma autoridade soberana e absoluta que vai trazer ordem para tudo, né? Que seria o caso, o Estado, o Leviatã, né? Em troca, o quê? O que eles vão receber em troca de se submeterem a esse Leviatã? Eles vão estar recebendo segurança e ordem, né? Então, partindo desse pressuposto, o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes bate muito isso na tecla ao longo do livro. Porque o quê? O livro, a história, ele se passa poucos anos depois da primeira tentativa de revolução contra o governo totalitário e desigual de Panem, né? Que, para quem não sabe, é o país fictício onde se passa a saga Jogos Vorazes. E foi a primeira vez que os distritos se uniram para ir contra a capital. E é um livro que ele é muito interessante porque a gente entende as coisas pela perspectiva das pessoas que moram na capital, né? Que em tese seriam os opressores. E a Suzanne Collins ela é muito genial em trabalhar isso porque o que ela traz desses conceitos hobbesianos na obra dela? Ela fala muito sobre a guerra, o quanto a guerra é cruel, é o estado de selvageria, de literalmente o homem sendo o lobo do homem. Tanto é que a gente tem uma cena que inclusive no filme, ela tá bem no comecinho, que é o Coriolanus Snow, criança, fugindo dos bombardeios, tá nevando na capital e tá um caos, os rebeldes estão chegando perto, eles estão mandando bombas, e ele e a prima dele, a Tigris, bem novinhos, correndo, fugindo, se escondendo daquele caos. Eles encontram um dos vizinhos, ai, canibalizando. Ai, meu Deus. Enfim, me volta aqui. Ele encontra um dos vizinhos dele canibalizando uma das empregadas. Ele tá comendo a perna da empregada. Então, ela traz isso, que o estado de natureza do ser humano é a guerra, né? Ela ilustra isso. E o caos, e a loucura. E ela usa essa ilustração por meio de uma personagem dos discursos dela, que acho muito interessante como ela trabalha isso, que é a Doutora Gal, né? Que é uma personagem muito loucona, assim. Ela é ali uma das cientistas-chefe da capital. E ela também é uma das mentes por trás dos Jogos Vorazes. E ela traz muito disso, de que precisa existir um poder, porque a natureza humana é violenta. A natureza, o estado natural do ser humano é de violência, de caos, é de individualidade, é de brutalidade. E que para sair desse estado caótico, precisa haver uma ordem. E essa ordem, a Gal acredita, que precisa vir da capital, do governo de Panem, né? Então, o governo de Panem é esse Leviatã, né? Ele precisa ser esse Leviatã, ele precisa trazer esse controle. E
o Coriolanus Snow, ele é esse jovem que ele vai ser um dos aprendizes dessa doutora Gal, né? E os dois passam muito tempo juntos e eles têm muitas discussões sobre essa questão, sobre o poder, sobre a natureza humana, sobre o pacto social. E eu achei isso genial, da Suzanne Collins trazer para a narrativa do livro, né? Então, a gente vê ali que eles enxergam que a capital ela é necessária para manter a ordem, que a capital precisa ser o Leviatã, ela precisa ser soberana, ela precisa ser esse monstro. Para quem não sabe, o Leviatã é um monstro, né? Uma criatura monstruosa, poderosa, imponente, que amedronta, né? É uma criatura mitológica da Bíblia, né? Citada na Bíblia. E o Estado, para Hobbes, ele precisa ter essa função, né? O rei, o soberano, ele é um poder absoluto. Ele tem que ser absoluto, ele tem que ser completo para ele conter esse estado de caos, de selvageria, que é a natureza humana. Então, a Gal, ela sempre frisa isso, que a capital, ela precisa manter a ordem. Porque os distritos sem a capital, eles entram em caos, eles entram em conflito. Então, precisa ser rígido, precisa ser um sistema de controle poderoso para garantir a ordem. E os Jogos Vorazes, eles foram criados como um desses instrumentos de se manter a ordem, né? Do Leviatã conseguir manter a ordem, o controle social. E, na verdade, isso é muito interessante porque o pai do Coriolanus, o pai do Snow, ele tá ali meio que envolvido na criação desses Jogos Vorazes junto com outro personagem. Era meio que amigo do pai do Snow, que é o Highbottom. E ele é meio que um mentor intelectual, assim, e ele também era um dos pupilos da Doutora Gal. E ele que teve essa ideia dos Jogos Vorazes, mas no final... Enfim, eu não vou dar muitos spoilers aí, mas ele que meio que idealizou essa ideia, que foi aperfeiçoada pela Doutora Gal, e meio que ele levou um golpe porque ele achava que não... que essa ideia dele foi ridícula, enfim. Mas aí nós temos toda essa questão, porque o que que acontece? Esse livro ele se passa na 10ª edição dos Jogos Vorazes. E o Snow, ele é um cara que ele vive de status, ele vive de aparência, porque a família dele tá falida, eles eram uma família que tinha muito dinheiro, com a guerra eles perderam muito dinheiro, então ele é muito ressentido com essa questão de ter perdido o prestígio dele, e principalmente quando ele vê um outro personagem que é o Sejanus Splint, que é um personagem que veio de distrito, ele não é um nativo da capital, ele veio do distrito 2, se não me engano, sendo muito mais rico e tendo muito mais prestígio que ele, porque o pai do Sejanus, ele tinha negócios que renderam muito dinheiro para ele, e ele foi viver na capital, e ele se tornou uma das figuras ali de maior renome, que tinha muito dinheiro e que estava ajudando na reconstrução da capital. Porque qual que é o cenário aqui? A gente está vendo uma capital, o livro praticamente todo se passa na capital, e a gente está vendo a capital se reconstruindo, se reerguendo depois da destruição da guerra, né, contra os distritos. E a gente vê um Coriolanus, que é aquele jovem, assim, ambicioso, ele quer dar certo na vida, só que ele é um fudido, ele é um pobretão, a família dele tá em decadência, o nome Snow tá em decadência. Inclusive tem uma frase muito interessante que tem no livro que Snow cai como a neve, né, sobre todas as coisas. Na tradução é porque eu li o livro em português, então a tradução é algo mais ou menos nesse sentido. Então a gente vai vendo, acompanhando ao longo do livro, essa personalidade do Snow, né? Que aí a gente entra na questão do poder, porque o Snow ele é uma pessoa que ele almeja pelo poder, né? Ele quer recuperar aquele status que ele tinha, ele quer ter controle, ele quer ser importante, ele quer ressuscitar, né, esse orgulho da família Snow. E uma das maneiras que ele vai encontrar futuramente de exercer esse poder é de fazer parte desse Leviatã, né? Dessa autoridade soberana, e que vai ser representada por ele no futuro, né? Então, falando sobre o conceito de poder para o Hobbes, né? O poder ele nasce, o poder legítimo, ele vai nascer desse contrato social, né?
para segurar a ordem, e ele deve ser absoluto e soberano. O poder ele deve ser soberano, como eu já reiterei várias vezes. Ele não pode ser questionado, e pois quando ele é questionado, a gente tem a ameaça do retorno do caos, né? Então, por isso que o Hobbes faz essa alegoria com o Leviatã, porque o Estado ele precisa evitar que os seres humanos voltem para o estado de natureza. Então, isso é muito entranhado dentro do discurso ali dos chefes, das pessoas que estão no controle da capital e no controle de Panem, porque a capital controla Panem. Então a gente vê esse Coriolanus em busca desse poder, ele quer esse prestígio de volta, ele tem essa garra por poder, essa ambição, e ele quer fazer de tudo para poder recuperar o prestígio da família. Ele vê os Sejanos, ele meio que sente nojo dos Sejanos, e ele fala, como assim, um cara que vem de um distrito ter mais recursos e mais dinheiro do que eu? Isso é um absurdo, isso é um disparate. Então o Snow, ele fica muito revoltado com isso. E é muito engraçado a gente ver, assim, o quanto que o Snow ele mente pra si mesmo, né? Às vezes ele fala, eu gosto dele, né? Mas, peraí, eu não gosto. Ele não gostava dos Sejanos, né? Ele se aproximava dele porque ele via que os Sejanos poderia ser importante pra ele no sentido de o quê? De interesses, né? Os Sejanos, ele tinha dinheiro, a família dele tinha dinheiro. E ele poderia se aproveitar disso de alguma maneira para recuperar o prestígio dele. Então, acho muito interessante também como Suzanne Collins trabalha a humanidade neste livro. Ela não traz o Snow como um vilão e etc. O grande vilão, para mim, da franquia Jogos Vorazes, não é o Snow. É o Leviatã, é o Estado, é a capital, é a mão de ferro da capital, é o sistema político opressor que mantém isso em prol desse poder de manter essa ordem, né? Porque no final a gente vê que o discurso da doutora Gao sobre poder, sobre eu estou preocupada em manter a ordem, ele é meio que falacioso, porque o que ela realmente quer é o poder, é o controle. A doutora Gao, ela almeja isso. E o Snow também. E por isso que eu acho que os dois deram muito certo, assim. Por isso que o Snow se tornou um dos pupilos dela, né? Porque os dois, eles têm essa questão de controle, de poder e de ambição. E é muito interessante ver como o livro lida com isso, né? Então, o Snow tá ali, ele entra na academia e ele quer entrar na faculdade e ele quer uma bolsa, e daí tem esses jogos vorazes que pela primeira vez vão colocar os estudantes da academia para serem mentores dos tributos. E acaba que o Snow cai com o Distrito 12 e ele se torna o mentor, né? Que vai ali auxiliar a Lucy Greybird, que é aquela menina que canta, e ela é a Lucy Gray, ela é uma personagem também fascinante, porque ela é muito esférica, ela não é uma mocinha, mas também ela não é uma vilã, ela toma atitudes questionáveis. Assim como o Snow, ele é um personagem muito esférico, isso é muito interessante, que nesse livro os personagens são muito esféricos, e acho que isso é um problema que muitos fãs da franquia Jogos Vorazes não conseguem entender isso, que o grande vilão não é o presidente Snow e etc. E, inclusive, alguns fãs até glorificam, né, os Jogos Vorazes, de certa maneira. Que é uma coisa que eu vou entrar quando eu comentar o próximo livro. Então, aqui ele é um livro que ele é muito focado nisso, né? Em falar sobre as relações humanas, sobre a construção, as ambições dos personagens e de que é para debater sobre poder, Estado. E isso é muito interessante de observar, né? Inclusive, entrando em Maquiavel, que ele fala que o grande líder, ele tem que ser como uma raposa, ele tem que ser astuto e ele deve ser realista, porque com base na natureza humana, ela é instável, ingrata, falsa e ambiciosa, então o poder ele tem que ser realista em relação a isso, né? E também o governante ele deve buscar o apoio do povo e manter as aparências de virtude, mas ao mesmo de virtude, de ser legalzão, mas também ele tem que ser pragmático e duro, né, e ferrenho na maneira dele de governar. Isso são questões que o Maquiavel debate em Príncipe, que é um dos livros dele.
Então, a gente vai observando isso, né? Esses conceitos sendo trabalhados, né? Porque qual que é a maneira da capital é, manipular o povo, colocar o povo a favor deles, de certa maneira, né? Que é uma maneira que eles vão encontrar. Vai ser por meio dos jogos vorazes, né? Que aí a gente entra nessa questão do controle, né? Que eles invertem toda a informação e aí tem uma manipulação, que é o controle das informações, que é uma discussão que vai ser intensificada ainda no livro seguinte, que eu vou comentar da franquia, e também muito presente em 1984, que é o controle da informação, do controle da narrativa. Quando o Estado ele é soberano e absoluto, ele controla a narrativa, ele controla o que vai sair, o que vai ser divulgado, o que o povo vai ter acesso. Isso é o poder, isso também a gente pode até, o Maquiavel não fala sobre isso, mas a gente pode até fazer uma associação, que o quê? O, o bom governante, o bom soberano, ele tem esse controle sobre a informação, ele sabe manipular isso para colocar o povo, a população ao lado dele, ao favor dele. Ao mesmo tempo, ele mantém essas estruturas de poder e ele mantém essa dureza, a rigidez, a altivez, o pragmatismo da governança dele, né? Então, os Jogos Vorazes, eles meio que representam isso, né? Essa maneira do absoluto, Aqui, tudo bem que a gente não tem uma figura ainda nesse primeiro livro que represente necessariamente esse príncipe maquiavélico, né? Mas aqui a gente nós vamos tratar de conceitos. Então, vamos falar sobre o Estado, o governo de Panem, né? A capital. Então, a capital, ela vai subverter essas informações. Ela fala, tá vendo? Foram os rebeldes que convenceram as pessoas dos distritos a se voltarem contra a capital, que estava aqui para manter a ordem. Com isso, nós tivemos um caos generalizado e isso destruiu a nossa sociedade. Então, a culpa disso tudo foi de vocês que deram ouvidos aos rebeldes. A culpa é de vocês, os distritos que se rebelaram contra a capital, que estava aqui organizando, mantendo a ordem social, e vocês se rebelaram contra a gente. E para isso, como um lembrete, para a gente nunca esquecer e para a gente nunca voltar para esse estado de natureza, que vocês foram maus, vocês provocaram isso, nós vamos pegar todos os anos um tributo masculino e feminino de cada distrito, vamos colocar eles numa arena para eles se matarem até que sobre um, e esses vão ser os jogos vorazes, né? E é uma maneira de controle, entendeu? Que ao mesmo tempo exerce esse poder absoluto, né, maquiavélico, e ao mesmo tempo entrando na abordagem de Hobbes como Leviatã, que ele é rígido, né? Ele tem esse controle, tá vendo? É o Estado fazendo exercício. Nós temos poder sobre você, nós sobrepujamos vocês, porque vocês são ruins e sem a gente vocês são miseráveis e vocês estão sempre em estado de guerra, porque vocês são seres humanos e eles, a Suzanne Collins faz uma alegoria com isso, vocês são seres humanos inferiores, né? O próprio Snow, né, que é da capital, tem essa visão, que ele enxerga as pessoas do distrito como selvagens, né? E a capital, ela subverte toda essa informação, né? Ela vira o jogo da informação. Que, na verdade, a capital estava oprimindo, o sistema estava oprimindo os distritos para manter uma minoria, os luxos de uma minoria, né? Os lucros, o dinheiro e o poder de uma minoria que estava fudendo com a grande maioria do país. Perdão pela palavra, eu sei que no YouTube não gosta de palavrões, mas enfim. Então, a gente tem essa subversão da informação. Isso é muito interessante de se observar em Jogos Vorazes, elas do Estado subvertendo a informação. Então, e uma coisa muito interessante que a gente observa também sobre informação e controle, e como isso vai ficando mais refinado, é que os Jogos Vorazes, ele tem baixa audiência, porque as pessoas, elas se recusam a assistir aquela barbárie, né? E o Snow vai ser uma das primeiras pessoas que vai ter essa sacada, né, sobre isso. Sobre por que os Jogos Vorazes eles não estão dando certo. Porque nessa altura, né, essa grande ideia da capital para, né, manter esse status, nós somos poderosos e grandes, ela poderia até gerar uma nova revolta, né? Uma nova, por mais que todos os distritos estivessem quebrados, a capital quebrada depois da guerra, lutando para se reconstruir,
esse discurso poderia falhar, porque a audiência dos Jogos Vorazes era baixa no começo. Porque ninguém queria assistir aquela barbárie, aquele banho de sangue, aquela coisa de onda grotesca. E o Snow percebeu que uma maneira de manipular, de usar a informação em prol do poder, que é uma estratégia. O Snow considera que ele é aquele governante que ele tem, mesmo antes de ser, né? Ele é aquele governante que reúne todas aquelas virtudes do líder ideal, segundo Maquiavel, né? Ele é um líder maquiavélico. O Snow, ele é um príncipe maquiavélico, né? Poderíamos dizer assim, um príncipe maquiavélico. E ele tem essa sacada genial de espetacularizar os Jogos Vorazes, de tornar eles atrativos. Então, quando ele tá ali, né, ele observa esse sistema. Então, ele começa a fazer de tudo para espetacularizar os Jogos Vorazes, para atrair a atenção do público. Ele começa a fazer isso, indo lá, recebendo a tributo dele, conversando com a Lucy Gray, fazendo disso um grande mousse, lá com ela no zoológico. E as pessoas começam a se interessar por aquilo, porque o Snow começa a atrair os olhares para as pessoas para essa manifestação. Ele começa a gerar empatia, fazer com que as pessoas torçam por um competidor ou outro dos Jogos Vorazes. E ele implementa também aquele sistema de patrocínio, que os participantes dos Jogos Vorazes eles podem receber patrocínios de pessoas de fora para sobreviverem ali dentro da arena. Então a gente ainda vê aqueles Jogos Vorazes bem rudimentares. É uma arena que é feita tipo num estádio, ela é muito rudimentar e tá tudo muito engatinhado ainda. E ele é um livro muito cru, sabe? A Suzanne Collins, ela não passa o pano na sua cabeça, na cabeça do leitor. Ela mostra ali a crueza, o fedor, o sangue, sabe? A barbárie que é aquilo. E é uma maneira até mesmo dela criticar os leitores dela que espetacularizam os Jogos Vorazes, né? Então, a Suzanne Collins, ela também na obra dela, ela aborda muito sobre propaganda, né? Sobre o controle da informação, né? Porque quem controla a informação controla tudo. Então, a capital, o Estado soberano absoluto, o Leviatã, ele controla a informação, ele controla tudo, ele controla as narrativas. Ele conta o que ele bem entende. E ele usa a propaganda disso para subverter a história, né? Ele reescreve a história. Isso é uma coisa que está muito presente em 1984, que a gente vai debater já já. Então, a capital, ela reescreve a história, ela inverte a narrativa, né? De que vocês distritos são ruins e nós da capital somos os grandes valorosos que estamos aqui tentando manter a ordem em meio ao caos que vocês geram e trazem. Então, a capital, ela se vende como esse grande baluarte moral que vai manter as estruturas da sociedade intactas. E é uma coisa que a gente observa no nosso mundo, né? Em governos totalitários, fazendo paralelo com os Estados Unidos, com o governo Trump, que ele se vende como o grande baluarte da moral, porque nós temos esse caos eminente. Governos totalitários, uma coisa muito interessante, ele cria um inimigo, ele cria um espantalho para poder colocar a população a favor dele, né? Para ele aumentar a sua dominância e o seu poder, porque essa dominância ela não é só física, ela não é só brutal, ela também é psicológica, ela é uma dominação que é feita pela mídia, pela propaganda, pela informação. Por isso que informação é poder, que é o título desse vídeo. Então a gente vê isso, né, que esses governos totalitários, eles criam um espantalho. Os nazistas criaram os judeus, os homossexuais, os ciganos, o governo do Trump, os imigrantes, os LGBTs e as demais minorias, né? Então a gente está vendo esse ataque muito grande, né? Essa remodelação, essa maneira de recontar a história que o governo americano está fazendo em relação aos imigrantes, colocando eles como vilões, eles estão tirando seus empregos, né? Sendo que os Estados Unidos está sempre aí gastando dinheiro, os bilhões em guerras, em armamentos, em vez de cuidar da saúde interna, né? De cuidar das questões da sua população. Ele negligencia isso. Mas ele investe dinheiro, horrores de dinheiro lá fora, em guerras e etc. Então, tem todo esse discurso, né? E também a gente pode até elencar mais pra frente uma questão com religião. Mas como essas obras que eu vou discutir, elas não tratam especificamente sobre religião, vou trazer isso depois no vídeo que eu vou fazer sobre o Conto da Aia, né? Sobre o livro e a série. Mas, então a gente tem, eu acho muito interessante, né, esse livro, porque a gente vê
um livro que ele aborda muitas questões de poder e o Snow e a evolução dele como personagem e a relação dele com a Lucy Gray, porque não é um romancezinho. A gente vê ali que é uma relação também, uma dinâmica de relação de poder, porque o Snow, ele tem interesse no que a Lucy Gray pode trazer pra ele. E aquela, ali pro final do livro, né, o que acontece? Tem os Jogos Vorazes, a Lucy Gray ganha, mas eles meio que trapacearam, o Snow trapaceou e ajudou a trapacear para que a Lucy Gray fosse a vitoriosa do 10º Jogos Vorazes. E eles meio que descobrem isso e mandam o Snow para ser um pacificador no Distrito 12. E naquela época, os vencedores dos Jogos Vorazes, eles não recebiam nenhuma benesse, eles só eram mandados de volta pros distritos e era isso mesmo. E ali o Snow, ele começa a viver como pacificador. E ele reencontra a Lucy Gray, que é do Distrito 12. E daí eles têm meio que um reencontro e fica que é uma coisa meio melosa, uma romance, uma paixão. Só que o Snow, ele mente pra si mesmo. Né? Isso que é muito interessante, ele mente pra si mesmo que eu amo a Lucy Gray, Lucy Gray, você despertou o meu coração, eu te amo. Mas não, o Snow, ele não amava a Lucy Gray, ele não amava os Sejanos, ele tinha interesse nos dois, né? Porque o Snow, ele é esse tipo de pessoa, ele é manipulador, ele quer poder, ele quer interesse, ele quer fazer parte desse Leviatã, ele quer se tornar o Leviatã, como ele vai se tornar depois. Não necessariamente eu diria que o Snow é o Leviatã, mas ele incorpora esse Leviatã, ele é a figura que incorpora isso. E por isso que eu falo que o Snow, ele reúne os atributos do príncipe do Maquiavel, né? Que ele fala que o governante, o bom governante para o Maquiavel, ele é como uma raposa, né? Ele fala, parafraseando ele, raposa para reconhecer armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Então o Snow, ele é como uma raposa, ele vai entrando assim. E ele também, ele é como um leão, ele amedronta, como a gente vai ver nos livros posteriores da saga. Mas o Snow, ele é muito assim, ele é muito pragmático, ele é muito esperto. E ele vai se aproximando das pessoas e manipulando elas para que elas façam aquilo que ele quer. Então o Snow, ele não sente ciúme da Lucy Gray. Ele, não necessariamente nesses termos românticos, pelo menos na minha visão, ele tem medo de perder ela, mas o medo de perder ela é o medo de perder o controle sobre ela, né? De perder o controle que ele achava que ele tinha. Porque a Lucy Gray, ela é muito difícil, porque ela também é esperta. Então ela é uma personagem muito difícil de manipular, e a gente vê isso explicitamente no final da cantiga, né? Que o final da Lucy Gray, inclusive, é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. E a Lucy Gray e o Snow, eles são personagens muito parecidos, de certa maneira. É que eles são personagens ali manipuladores. Mas o Snow, a manipulação dele é muito mais voltada pro poder. A Lucy Gray, ela é mais de uma manipuladora para sobrevivência, né? Ela teve que aprender a ser assim para sobreviver à realidade dura dela. E ela também tem aquela coisa, eu sou um espírito livre. Eu não quero ficar presa aqui sobre esse jogo da capital, até porque a família da Lucy Gray era uma família de pessoas nômades, né? Eles eram um grupo de nômades, então eles se viam andando por aí. Depois da guerra, eles foram condenados a ficar confinados no Distrito 12. Então, é muito interessante que os dois personagens, eles têm características psicológicas parecidas, mas eles vão por propósitos e caminhos diferentes. Né? A Lucy Gray, ela é da liberdade, ela faz aquilo para ela se libertar, e ela canta, e ela tem um espírito livre, mas ela não é ingênua. Ela é maliciosa, ela é ardilosa, ela sabe manipular. Mas tudo isso porque ela foi condicionada a ser assim. O ambiente que ela vive condicionou a Lucy Gray a se tornar essa pessoa. Já o Snow não. O Snow, ele quer poder, ele quer status, ele quer fama, ele quer reconhecimento, ele quer controlar, ele quer exercer o poder dele. Ele quer, tipo, falar, tá vendo? Tá vendo? Eu sou o Snow, eu sou Coriolanus Snow, eu sou foda, eu sou incrível, eu sou uma estrela, eu sou um sol. Né? Ele tem praticamente esses delírios de divindade. E muito interessante que o Snow, ele consegue tudo aquilo que ele quer no final das contas, né? Ele trai um amigo dele, que também é enviado para ser pacificador, porque o Sejanus é um personagem muito bobão, digamos assim. O que o Coriolanus e a Lucy Gray têm de esperteza, ele tem de burrice, de ingenuidade e de impulsividade. Então ele não consegue controlar os impulsos dele. O Sejanus, ele vai lá e faz um monte de merda e coloca
ele em risco, coloca até o Snow em risco em alguns momentos. E o Snow, ele é muito interesseiro, né? Porque ele quer ser amigo dos Sejanos pelas benesses, e quando o Sejanos faz merda, ele meio que... não somos tão amigos assim, não somos tão amigos assim. E meio que vai acontecer um momento nesse livro, né? Que quando, depois dos Jogos Vorazes, que a Lucy Gray ganhou e o Snow está trabalhando como pacificador no Distrito 12, junto com os Sejanos, que depois de aprontar merda na capital também, durante esses mesmos Jogos Vorazes, é enviado para o Distrito 12 para trabalhar como pacificador, o Snow começa a perceber que os Sejanos estão envolvidos ali meio que com os rebeldes locais do Distrito 12. E daí ele usa um Gaio Tagarela, que é umas aves ali que a capital tinha criado para desmantelar os rebeldes durante a guerra. E eles voltaram a estudar esses Gaios Tagarelas e explica sobre os tordos, né? Que o tordo que a gente conhece é um cruzamento dos Gaios Tagarelas com o tordo, o passarinho da região. E o Snow tem horror desses tordos, que inclusive faz um foreshadow muito legal com a Katniss no futuro. E o tordo é um símbolo do Distrito 12, basicamente. Mas enfim, retornando, o Snow, ele usa um dos Gaios Tagarelas para gravar uma conversa comprometedora dos Sejanos. E ele sabe que esses Gaios Tagarelas que estão sendo estudados pelos cientistas da capital, eles vão ser levados para a capital. E o que o Gaio Tagarela faz? Ele reproduz, ele grava as vozes de conversas e ele reproduz essas conversas depois. E ele sabia que esses Gaios Tagarelas, quando ele ativa o Gaio Tagarela para gravar a conversa comprometedora dos Sejanos, ele sabe que eles vão ser ouvidos depois. Então, tipo, ele trai os Sejanos. Os Sejanos, a capital descobre que o Sejanos estava envolvido com tramas de rebelião. E depois de tudo que o Sejanos fez, fim da linha pra ele. Ele é executado, morto. E o Snow meio que sente uma culpa, mas ela dura pouco tempo. E depois ele faz uma melação, ele tenta manipular a Lucy Gray, que eles falam, ai, meu grande amor. E eles falam que vão fugir juntos. E daí ele meio que se entrega pra Lucy Gray, falando que ele traiu os Sejanos. Ele não fala literalmente que ele traiu, mas ele dá uma escorregada ali, que ele fala, ai, eu matei 3 pessoas, né? Porque acontecem situações no livro que o Snow ele é obrigado a matar 2 pessoas ao longo da história. E daí ele meio que... eu não lembro se eram 2. Ai, matei 2 pessoas. Aí a Lucy Gray fica, mas quem é a segunda? Ou qual é a terceira? Não lembro exatamente se foram 2 ou 3 pessoas que ele matou. Enfim. Aí daí a Lucy Gray meio que capta isso no ar e ela sabe que o Snow é... ela começa a desconfiar ali do Snow, que ela é esperta. Que o Snow ele é interesseiro, ele... não é esse bom gentleman, rapaz do bem que tem as mais nobres intenções. Oh, quão puro é o Coriolanus Snow. Bem, eu apareci aqui para fazer mais algumas reflexões, porque enquanto eu editava o vídeo, eu notei que eu não falei algumas coisas que eu gostaria de ter falado em relação ao Coriolanus Snow, que eu acredito que ele pode até ter sentido culpa, mas a ambição dele era muito maior do que qualquer culpa que ele poderia sentir por ter traído os Sejanos. No fundo, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, eu acho isso muito, muito interessante, que torna o Snow um personagem ainda mais complexo de se observar. E ainda sobre os Gaios Tagarelas, que eu não sei se eu fui muito claro na minha explicação sobre eles. A capital criou esses pássaros para eles escutarem conversas dos rebeldes para poder desmantelar os movimentos rebeldes, mas os rebeldes de alguma maneira descobriram qual que era o propósito desses Gaios Tagarelas e acabou que esse Gaio Tagarela foi um grande fiasco e eles meio que se tornaram uma praga ali na região do Distrito 12. E eles acabaram cruzando com outros pássaros e formou o tordo, que é o símbolo da Katniss e da Revolução, lá da trilogia clássica dos Jogos Vorazes que a gente conhece, cuja protagonista é a Katniss Everdeen. E ainda sobre Snow e Lucy Gray, eu duvidaria muito que o Snow fosse fugir com a Lucy Gray, mas ele é um personagem que ele mente pra ele muitas vezes, então ele tenta se convencer pra ele não se sentir uma pessoa tão ruim, que ele gostava e que ele amava a Lucy Gray e que ele queria fugir com ela.
Mas, no fundo, ele não queria isso. E ele mesmo vai divagando durante esses momentos do livro que, eu não sou um cara do mato, ele tem horror a mato, imagina viver a vida toda no mato, no desconhecido, ir para essas florestas que ficam além do Distrito 12, enfim. E isso é muito interessante, isso é muito interessante de observar, que é outro ponto que Snow é um personagem muito fascinante, né? Ele mente para si mesmo. O tempo inteiro ele tá mentindo para si mesmo para ele meio que acalmar o ego dele, pra ele se sentir melhor com ele mesmo, porque no fundo ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele quer poder e que foda-se a Lucy Gray, sabe? Tipo, foda-se os Sejanos. É, ele tem objetivos maiores, ele tem uma ambição maior. O Snow é uma pessoa ambiciosíssima. E a gente vê isso até mesmo com a personagem que é a prima dele, que é a Tigris, que eu esqueci de comentar, que eu não comentei muito sobre ela. No vídeo original, antes de eu fazer esse pequeno adendo aqui. A Tigris, que é a prima dele, que vive na casa dele junto com a avó, que também é uma figura muito interessante, que a avó dele é uma crítica também que eu vejo que a Suzanne Collins faz a essas madames da aristocracia decadente, essas Karens, sabe? Dos Estados Unidos, mas no geral vamos colocar aquelas velhas bolsonaristas é, da elite, que acham que são da elite, mas na verdade elas perderam prestígio e elas têm essa coisa meio de ultranacionalista, do verde e amarelo, de ir pra paulista e falar o Bolsonaro é o nosso rei, ele que vai salvar o Brasil contra os comunistas. Então, a avó do Coriolanus, do Snow, ela tem mais ou menos essa vibe. E a Tigress é a única pessoa, tipo, genuinamente boa dessa família, né? Ela trabalha vários turnos e ela ajuda muito o primo dela. Ela arruma a camiseta dele, a roupa dele pra ele ficar mais apresentável. Então ela tá sempre ajudando o Snow de alguma maneira na cozinha pra fazer a comida, porque o que acontece? Com a guerra, os recursos de alimentos ficaram muito escassos e eles demoraram muitos anos pra recuperar esse estoque de alimentos e os alimentos ficaram muito caros. Então, tipo, a família Snow, eles se alimentavam de repolho, de comidas, de alimentos ruins, assim, né? Pouco nutritivos, tanto é que fala que o Snow tava magro e etc. Eles não comiam muito bem. E os alimentos não eram tão gostosos, mas a Tigress, ela vivia fazendo de tudo para tornar esses alimentos mais gostosos, mais apetitosos pro Snow. E a gente vê que ele usa as pessoas, né? Tanto é que o destino final da Tigress é que o Snow traiu ela, pelo que a gente vai saber lá no último livro dos Jogos Vorazes, né? Em algum momento, a gente não sabe quando, porque a Suzanne Collins não escreveu sobre isso, acontece uma ruptura, uma cisão entre Tigress e Snow, que a Tigress é tipo, ela é a escudeira do Snow, né? Ela tá ali sempre com ele, ajudando ele em tudo. Ajudando na comida, no alimento. E o Snow usa ela também, né? Como ele usa todas as pessoas ao redor dele pra ele conseguir atingir o objetivo dele, né? Que é o status, que é a fama. Então, o livro ele é muito interessante que ele traz várias críticas e aspectos sociais. E outra coisa muito interessante que ele mostra que nem todas as pessoas da capital são ruins, né? Como, por exemplo, a Tigress, né? Então, ele não é esse livro que ele tenta vilanizar as pessoas da capital, como algumas pessoas interpretam, né? As pessoas da capital são horríveis. Não. A capital tem muitos problemas, ela representa esse sistema opressor horrível, mas o grande vilão, como eu já mencionei, não são as pessoas, mas sim o sistema, né, opressor de Panem. E é isso. Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre a canção é da árvore Forca, né, aquela Are you coming to the tree? Que foi a Lucy Gray que meio que compôs, né, que criou essa música, que se tornou uma canção popular, que inclusive vai ser usada, mencionada muito também no livro Sunrise on the Reaping. E ela faz um paralelo muito interessante ali com os enforcamentos que são mostrados no Distrito 12, com o próprio enforcamento dos Sejanos, tem um paralelo meio macabro com isso. E que quando eles vão fugir, o Snow
e a Lucy Gray, eles combinam de se encontrar na Árvore Forca, né? Quando o Snow tá com aquele teatrinho de que, ai, te amo, Lucy Gray, vou fugir com você. Que, na minha opinião, não queria fugir nada com ela. Ela era só uma artimanha, ele tentando se convencer, enfim. O Snow, ele é muito complexo, ele é perigoso, digamos, né? Ele é uma raposa, ele é uma serpente, né? Como a própria referência ao livro, né? A Lucy Gray é o pássaro livre e o Snow é a serpente, sorrateiro, é melindroso, né? É venenoso. Isso é muito legal. Mas também a própria Lucy Gray, ela pode entrar na metáfora da serpente. Que eu acho isso muito legal, porque a Lucy Gray, ela esconde serpentes. Ela tem um dom meio que de encantadora de serpentes, assim. Eu acho isso muito legal, porque os papéis, eles vão se invertendo. Então a Lucy Gray, ela pode representar tanto o pássaro, o tordo, a liberdade, quanto a serpente. Porque a Lucy Gray também é melindrosa. Então, eu acho genial o título, né? Como as palavras trabalham dentro dessa história. E Lucy Gray Bird, que também o próprio nome diz, Bird, né? É um pouco sugestivo demais. Ela é muito interessante, assim. Eu gosto muito dela enquanto personagem. E achei muito legal esses paralelos, né? Deles se encontrarem na Árvore Forca. É igual na canção. E da canção da Árvore Forca ser uma canção que vai assombrar o Snow durante anos. E uma música que se torna um símbolo da resistência. E que a Katniss vai se tornar, né? Esse símbolo, né? E que no filme ela canta a música da Árvore Forca, né? No Amanhecer Parte 1. Então tem todo um simbolismo por trás dessa música, que é muito interessante. Que dentro do próprio livro eles falam pra Lucy Gray, porque a Lucy Gray ela se apresenta como cantora itinerante no Distrito 12 junto com a banda dela. Então ela toca em eventos públicos, privados, e ela vai tocar num baile dentro da base dos pacificadores na comemoração do aniversário de um dos comandantes, né? Ali do Distrito 12, de um dos pacificadores comandantes. E os pacificadores são a galera que pacifica, né? Os soldados, o exército de Panem. Se isso não ficou claro. E ela vai cantar essa música, inclusive, um dos pacificadores fala lá pra ela: acho melhor você ficar cantando essa música, porque ela pode trazer alguns ruídos, né? Ela é um pouco perturbadora demais, se é que vocês me entendem. Então é isso, fiz meus adendos e acrescentei mais 10 minutos nesse vídeo. E é isso, vou parar de falar, porque senão eu não paro de falar, não paro de falar. Mas, enfim. Então, depois disso, ele pega e ele meio que tenta fugir com a Lucy Gray, só que a Lucy Gray capta o negócio dele e dá um calote nele, o Snow sai correndo desesperado na floresta atrás dela, dá uns tiros, e a gente não sabe se ele matou ou não a Lucy Gray, porque a Lucy Gray, ela desaparece, e o Snow, ele volta pra base dos pacificadores, aí daí, por ele ter denunciado os Sejanos, ele meio que recebe o perdão da capital, volta pra estudar na universidade, manipula toda a situação pra família dos Sejanos, pra parecer que ele era, tipo, um pobre coitado, a família dos Sejanos, o pai dos Sejanos e a mãe dos Sejanos, meio que cuidam do Snow como se fosse um filho, porque eles acreditam que o Snow é o grande amigo do Sejanos, era o grande amigo dos Sejanos. Então, o Snow, ele se beneficia de tudo. Ele se beneficia do amigo que ele traiu, da família dele, do dinheiro dele, no final das contas. E acaba que esse amigo, que ele tinha um desprezo, né? Amigo, que ele tinha um desprezo absoluto, no final das contas. E ele entra pra academia da Doutora Gao, ele faz a universidade. Então, assim, ele é genial. Ele é a definição do príncipe maquiavélico. Ele sabe manipular, ele sabe ter o apreço, ele sabe ser charmoso, mas ao mesmo tempo amedrontador, porque o Snow, ele é uma figura muito amedrontadora, de certa maneira. Então, eu dei 5 estrelas pra esse livro no meu Scooby. Inclusive, vou deixar o link do meu Scooby aqui, se você quiser lá me seguir. E ele é um personagem muito incrível. Então, eu amei a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes por esse motivo. É um livro genial, é um livro absolutamente espetacular em todos os sentidos. Recomendo muito a leitura desse livro para todos vocês, né? Então, esse foi o vídeo sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou comentar sobre o próximo livro
da saga Jogos Vorazes, que é Amanhecer na Colheita. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, vamos exercitar aqui um debate, né, saudável. Me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição e em algum lugar aqui da tela. E é isso, muito obrigado por me acompanharem até aqui. E sejam bem-vindos ao canal Deselegante e fiquem aqui para o próximo vídeo, que é Amanhecer na Colheita. Beijinhos!